é do sócio. Cabe ao sócio demonstrar que não agiu com excesso de poderes, de que não agiu com infração de lei, de contrato ou de estatuto social. Então vejam que são duas posições distintas. Quanto ao ato de infração, sem problemas, a mesma linha que nós vimos seguindo. Mas quanto ao CDA, não. Ele fala, CDA é um título executivo, tem presunção de liquidez e certeza. Portanto, não precisa a administração ficar provando que aquele nome que está na CDA efetivamente agiu com excesso de poderes, né? Essa é a motivação. Quer dizer, se eu tenho uma certidão divinativa e ela é um título executivo, o título executivo assume essa figura de que ele presume-se líquido, certo, válido, existente, cumpridor de todos os seus requisitos, né, demandando uma prova em contrário, né, demandando que o devedor, no caso, demonstre que houve algum equívoco na elaboração dessa CDA, por exemplo, né? Mas o problema é que não precisa, nesse caso, ao nosso ver, que o sócio demonstre efetivamente, ou seja, faça a prova do fato negativo, eu não agi com excesso de poderes, trazendo algum documento demonstrando que foi votado em assembleia, que ele poderia praticar aquele determinado ato e, portanto, foi a pessoa jurídica que decidiu e não ele, né? Nós entendemos que não há necessidade dele fazer essa demonstração, que é muito mais difícil, muito mais complexa, muito mais elaborada e, muitas vezes, impossível até pelo fato de não haver uma conjugação antecipada desses elementos probatórios. Mas se nós considerarmos que esse título executivo unilateral, que é a CDA, tem uma origem, qual origem é essa? É a autuação fiscal. E lá na autuação fiscal, precisava sim que fosse demonstrada pela autoridade administrativa esse ato ilícito, conforme o próprio STJ entende. Então, o motivo da liquidez e certeza da CDA é que ela é um título executivo que decorreu de uma autuação fiscal e, em relação a essa autuação fiscal, presume-se que foi feita regularmente com suporte nas provas cabíveis, dando oportunidade de ampla defesa e contraditório para aquele sócio em relação ao qual estava sendo ali imputada a responsabilização tributária, né? Mas nem sempre isso acontece. Então, quer dizer, aquela CDA que, apesar da presunção de liquidez e certeza, decorreu de um auto de infração que não indicava ao sócio e de um auto de infração que, embora indicasse talvez o sócio, ali não trouxe provas apropriadas para tanto, ela tem iludida a sua presunção de liquidez e certeza pela demonstração disso. Quer dizer, a presunção de liquidez e certeza da CDA, ela pode ser iludida mediante a demonstração de que não houve autuação fiscal contra os sócios. A autuação fiscal foi toda a empresa. Então, não foi constituída ali, no devido processo administrativo tributário, o ilícito que daria ensejo à responsabilização tributária. Em virtude disso, não foi dada oportunidade ao devido processo legal, ampla defesa, contraditório, para aquele que está sendo responsabilizado, né? E, portanto, o ilícito supostamente praticado por ele, e que nós vimos teria que ser provado, não o foi. Portanto, nós concluímos que, para ilidir a presunção de liquidez e certeza da certidão de dívida ativa, em que conste o nome do sócio, não é necessário que o sócio traga ali documentos demonstrando que a pessoa jurídica autorizou a praticar aquele ato e, portanto, não era com excesso de poderes e, portanto, não era com infração ao contrato social ou estatuto. Não, porque nós temos requisitos outros em série para dar ensejo à regularidade dessa CDA. Então, basta a prova de que não houve prova. Quer dizer, traz o contribuinte o processo administrativo. Traz o contribuinte, aqui no caso, o responsável tributário, desculpem, o sócio, a autuação fiscal demonstrando que seu nome não estava lá. A autuação fiscal demonstrando que nessa autuação fiscal não houve prova de que ele agiu ilicitamente, com excesso de poderes, com infração ao contrato social, lei ou estatuto. E de que nessa autuação fiscal não foi lhe dada oportunidade à ampla defesa, né? Ou seja, juntando o processo administrativo e a autuação fiscal a ele correspondente, prova-se de que não houve prova do ilícito
visto que é pressuposto fundamental para a responsabilização do sócio. E com isso, cai por terra, né? Ou seja, faça a prova em contrário de que não há a presunção de liquidez e certeza da certidão de dívida ativa. Né? Dentro do tempo que foi estipulado, dentro aqui dos principais pontos que eu estipulei para comentar com os senhores, essas seriam as minhas conclusões a respeito deste tema, e eu estou à disposição para perguntas que os senhores eventualmente nos remetam. Muito obrigada.